bem, galera? Hoje trazendo nova modelagem de Halloween, daquele careca com cara à bolonhesa que todo mundo gosta, Freddy Krueger. Sim, pra quem não conhece, é o maluco que invade teus sonhos com a mãozinha de garra, assim, tem umas faquinhas na mão. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para que sempre que tiver vídeo novo, você receber o mais rápido possível e compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. Para fazer ele, a gente vai precisar dessas massinhas que vocês estão vendo. Porém, para as calças, ele geralmente tem uma cor diferente de calça, dependendo da versão que você fizer. Por exemplo, ele pode estar usando calça jeans, ou seja, vai ter que fazer as calças num tom mais azulado. Eu vou estar fazendo de marrom, mas você também pode fazer de cinza. Ok? Vamos começar esta aventura maravilhosa aqui pelo mundo dos pesadelos. É o mundo dos pesadelos, esse cara aqui é. Então vamos lá. Para fazer a separação de membros, a gente separa cada etapa do corpo com uma cor. Para as pernas, a gente vai fazer uma minhoquinha de massinha bem grande e dobrar ela assim no meio, desse jeito. Tem que ficar o mesmo tanto dos dois lados, até porque as duas pernas têm que estar do mesmo tamanho. E aqui em cima a gente deixa o quadril dele mais quadradinho e esse cotoco aqui, porque quando a gente for fazer o corpo, a gente vai fazer um buraco aqui no meio para poder interligar as duas partes. Deu para entender? Para o tronco, a gente faz tipo um retângulozinho aqui no meio e puxamos duas minhoquinhas nas extremidades aqui, nas laterais do retângulo. E para a cabeça, a gente faz uma bolinha de massinha tom de pele e temos que ir modelando ela até o ponto em que de lado ela fique nesse formato, com esse queixo bem avantajado até, acabei exagerando um pouco. E de frente ela tem que ficar mais ou menos assim. Essas duas partes, ó, tem que ficar mais ou menos desse jeito, mas com os volumes laterais aqui, ó, do maxilar. E assim, galera, para começar, vamos começar pelas pernas, né, que é o mais fácil, porque é só ir adicionando volume de massinha, ó, a gente vai pegando pedaços de massinha e vamos adicionando para ir dando volume, ó. A gente começa aqui, aumentando um pouquinho a largura do quadril, dessa forma, desse jeito. Ok? Aí a gente adiciona um pouquinho de massinha também nas coxas, não muito, só uma pequena quantia mesmo, porque ele não é um cara mega forte, assim, tem um volume muscular imenso. Não, ele é só um veinho magro. Basicamente isso. Aqui. E vamos concordar, o Fred Krueger ele é todo poderoso ali, mas só no mundo dos sonhos. Se ele vier pro mundo real, dá pra 5 pessoas deitar ele na porrada numa boa. É só desarmar ele, arranca ali a luvinha e é isso aí. Deita ele na porrada e é nóis. Basicamente isso. Ok? Daí agora aqui na região mais da ponta da perna, ó, a gente coloca uma boa quantia de massinha que é para fazer o volume da barra da calça, ó. Desse jeito, retira o excesso de massinha aqui da perna e a gente faz um cotoquinho para depois a gente colocar, a gente cobrindo com massinha preta para fazer a bota dele. Todo, digamos, assassino de filme de terror tem bota. É impressionante. Por que não pode ser um tênis? Tem os corajosos que usam um tênis, né? Mas bota é bota, né? Eu acho que é pra poder, tipo, dar um murrão, um chutão na porta, que a vítima tá se escondendo, e é isso aí, entrar de uma vez. Aí vai ficar mais ou menos assim. A gente dá uma leve curvatura aqui, ó, na perninha dele. Desse jeito. Ok, a gente faz um volumezinho aqui também. Dessa forma. Pronto. Aqui. E comenta aí, galera, qual filme do A Hora do Pesadelo você já assistiu? Eu assisti dois, o Freddy Krueger versus Jason. Sim, eu assisti esse filme. Esse filme não foi um delírio coletivo. E eu também assisti o último filme do Freddy Krueger que teve, que já faz uns bons anos que não tem um filme novo dele, que é o mais recente, se eu não me engano, saiu lá para os anos 2000, que é bem interessante até. Eu gostei. Aqui vai ficar mais ou menos desse jeito. Agora a gente recorta o excesso aqui, ó, da massinha. Aí, pra ficar com um tanto que dê pra gente adicionar uma tirinha. Aqui a gente retira desse jeito. Aí. Pronto.
E também vamos concordar, é bem sacanagem, né? O cara que fez as coisas erradas ainda tem a oportunidade de voltar e se vingar. Rapaz, isso é uma cara de pau tremenda, hein? Aqui, a gente puxa aqui, ó. A gente faz uma aba para a barra da calça dele. Aqui, dessa forma, ó. Ok? Aí a gente dá uma dobradinha aqui, desse jeito. Agora a gente pega a massinha preta e vamos começar a fazer o formato da bota dele. Como eu não lembro todos os detalhes da botina dele, então eu só vou deixar mais ou menos no formato e depois do corte eu vou fazer os detalhes, ok? Espero ter explicado bem essa etapa. A gente só adiciona um pouquinho de massinha aqui, desse jeito, só para ter uma base para começar a fazer os detalhes da bota. Aqui, desse jeito, ó, a gente adiciona uma boa quantia. Aí vai ficar mais ou menos assim. E a altura do Fred Krueger é uma coisa meio confusa, né? Porque como ele fica no mundo dos sonhos, ele pode ficar um pouquinho mais alto para dar uma intimidação maior. Mas eu acho que ele deve ter um pouquinho mais de 1,70. Sei lá, eu olho pra ele e eu tenho essa impressão, porque ele é meio magrinho, ele parece não ser muito alto também. Aqui, ok, deixar mais ou menos desse jeito aqui o formato da bota dele. Aí depois do corte, como eu disse, eu dou os detalhezinhos melhores, também arrumo aqui a barra da calça. E é isso aí. Por enquanto vou deixar assim. Agora, para a roupa dele, o, é um moletom. Pô, eu esqueci o nome. É um suéter de tricô listrado de vermelho e verde. Umas cores bem natalinas para um cara que não tem nada a ver com o Natal. Impressionante. Não, a gente adiciona uma boa quantia de massinha nas laterais do tronco para deixar ele um pouco mais largo por causa do volume do suéter. Ok? Não, a gente adiciona uma boa quantia aqui. Desse jeito. Dessa forma, ó. Aí vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui no braço. Para fazer o braço, a gente adiciona uma boa quantia no ombro, porque tem que ter o volumezinho do ombro, ó. Não precisa ser uma coisa estrondosa, como eu digo. Ó, tem que ser uma coisinha suave, já que ele é meio magrinho e também ele tá meio queimado, ele toma um bronzeado a mais. Que bronzeado, quarto grau de bronzeamento, né, galera? Aqui a gente dobra aqui o cotovelozinho dele e retiramos o excesso da massinha vermelha. Aí, agora aqui na ponta a gente pode recortar um pouquinho melhor o excesso e fazer um buraco, porque esse daqui é o braço com a mãozinha de garra dele. Aqui, ok, desse jeito. E vamos concordar que tem alguns personagens, alguns seres, algumas entidades de filmes de terror que elas são, digamos, opostas a outras entidades, outros seres de outros filmes de terror. Por exemplo, o Jason e o Freddy Krueger. O Jason é todo grandão, parrudão, tem medo de água. O Jason ele é magrelinho, estratégico, atua mais no psicológico para afetar as vítimas e tem medo de fogo. Um bom paralelo que também pode ser feito é do Michael Myers com o Chuck, que o Chuck fica tirando o sarro da vítima e o Michael Myers só fica ali no silênciozinho. Aí, desse jeito. Para fazer a luva, tem as facas, as lâminas, a gente começa aqui, ó. A gente faz um cotoco, a gente achata numa forma retangular e puxamos aqui, ó, os dedinhos desse jeito. Aqui, aí a gente achata, a gente dobra aqui no meinho, dessa forma, a gente retira o excesso, desse jeito, achatamos um pouquinho mais, aqui, e pronto. E uma coisa que também é muito confuso, toda vez que o Freddy Krueger é trazido para o mundo real, é derrotado no mundo real, ele, sei lá, ele ganha a habilidade de poder transitar entre o mundo dos sonhos e o mundo real. Sei lá, ele só consegue. A gente só aceita. Não tem motivo, não tem explicação, não tem nada. A gente só aceita mesmo. Aí os outros dedinhos, os dedos principais, como eu sempre digo,
a gente faz o seguinte, é o mesmo processo de fazer o dedão, porém, a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente não vai fazer, tipo, duas dobras nos dedos, a gente só vai fazer uma, porque como ele usa as garras, a garra, tipo, tem uma placa que fica por cima dessa parte do dedo e cobre essas duas. Então ele não tem essa dobra aqui. Aqui, ó, a gente adiciona um pouquinho mais de massinha para deixar o dedo dele um pouquinho mais largo. Assim. E a gente já dobra aqui no meio do dedo. Aí. Pronto, vai ficar dessa forma. Aqui. Aí para as garras dele, a gente pega um pouco de massinha cinza. Fazemos ó, uma coisinha mais ou menos assim. A gente faz uma coxinha, a gente alonga bem até virar uma cobrinha, achatamos desse jeito. E puxamos aqui ó, uma ponta mais fininha na outra extremidade e colocamos aqui, ó. Dessa forma, desse jeito. E galera, imagina um filme de terror, tipo, meio paródia, né? Porque eu acho que isso seria o contexto que isso aconteceria, que eu vou falar, seria mais interessante numa paródia, tipo, todos os bichos de terror num filme, tipo, eles dialogando, eles se conhecendo, tipo, não que nem Jason versus Freddy Krueger, mas eles, tipo, sentados numa mesa, assim, conversando. Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó, as garrinhas dele, a lua, mão com a luvinha. Aí depois que vocês terminarem, é só colocar aqui dentro do braço e ir dando aquele famoso jeitinho, aquela arrumadinha aqui no antebraço. E é isso aí. Por enquanto eu não vou colocar. E na roupa vermelha dele, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer algumas marcações, ó. Vocês vão fazer umas marcações mais ou menos assim. Desse jeito. A gente faz um recorte em volta de tudo. Aqui. Aí. Pronto, ó, vai ficar mais ou menos desse jeito. Aí, com um bisturi ou uma esteca bem fina, a gente vai retirando a massinha vermelha dentro desse espaço e a gente vai substituir por massinha verde. É bem de boa, só fazer umas tirinhas de massinha verde e colocar nesse espaço que a gente vai ir retirando a massinha. A gente vai cavucando bem delicadamente. Ok? Vou dar um pequeno corte, fazer todos esses detalhes e daqui a pouco eu volto com vocês. Ok, galera, continuando, vamos fazer agora aqui as botas dele, mais especificamente falando os detalhes. No caso, a parte de cima da bota, que é a lingueta e o lacinho do cadarço, eu não vou fazer porque vai ficar por baixo da calça dele. E um detalhe interessante é que essa roupa aqui é tipo uma roupa de jardineiro, né? No último filme, eu não sei se nos anteriores, também tinha essa questão dele, quando ele era vivo, antes de ele se tornar esse ser que é o Fred Krueger, que invade o sonho dos outros e toca o terror, ele era tipo um jardineiro de uma escolinha, né? Aqui, para começar, a gente coloca aqui, ó, um meio círculo na parte de baixo e em volta da bota a gente pega uma tirinha de massinha preta, desse jeito, vai ficar mais ou menos assim. Ok. Aí, dessa forma, ó. E hoje é o tão grande dia do eclipse, né? Só que onde eu moro tá nublado. Bom, não ia fazer muita diferença, né? Já que não pode olhar diretamente para um eclipse, porque senão você ferra a tua vista, pode ficar até cego. Aqui, vai ficar mais ou menos assim. Se tivesse um filtro, aí beleza, né? Mas, ok, aí a gente coloca aqui em volta da bota dele. Meu, eu tô confundindo bastante tênis com bota, velho. O que que tá acontecendo comigo? Aí a gente coloca aqui ao redor, desse jeito, a gente alisa aqui, porque faltou um pouquinho nessa parte de trás. Aí a gente alisa aqui por baixo agora, desse jeito. Aí, pronto, vai ficar mais ou menos assim, a gente alisa aqui. Ok, agora a gente adiciona um pouquinho de massinha nessa parte mais central aqui do pé, só para dar um pouquinho mais de volume, para não ficar tipo desnivelado. Ok, a gente pega agora uma ferramenta que é ponta de silicone para dar uma ajudada aqui a alisar.
Desse jeito, a gente faz essa divisão, ó, do degrauzinho. Degrau que eu digo é do calcanhar, que no calcanhar tem tipo um pequeno salto, fica um pouquinho mais elevado do que o resto do pé. Aqui vai ficar dessa forma. Aí a gente acentua um pouquinho melhor aqui a borda da sola da bota. Desse jeito. Aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Ok, agora a gente adiciona um pouquinho mais de massinha aqui, só para deixar um pouquinho mais para cima, um pouquinho. Agora a gente adiciona só um pouquinho mais de massinha nessa parte, ó, só para deixar um pouquinho mais elevado, ó, desse jeito. E vamos concordar que tem muita referência de Freddy Krueger na cultura pop em geral, tipo, ele aparece em um monte de lugar, tipo, em especial de Halloween. E às vezes até sem ser em especial de Halloween, só um episódiozinho com um pouquinho mais de terror, tipo aquele lá de Rick and Morty, que se eu não me engano é o episódio 2 da primeira temporada. Meu, é muito doido, é muito doido. Que tem uma paródia dele que tem duas luvas com faca. Incrível. Também aparece em Gumball lá, só que em Gumball é engraçado que ele não tem tipo uma luva com faca, ele só tem uma unha encravada gigante. Aí a gente agora faz essa tirinhazinha, que é tipo um pedaço de um círculo. E a gente coloca aqui na ponta do pé dele, ó. Desse jeito. Aí vai ficar mais ou menos assim. Calma, retirar um pouquinho do excesso, que ela ficou um pouquinho maior do que a outra. Aí. E cara, uma coisa que eu sempre quis ter é um sonho lúcido. Pra quem não sabe, é quando você consegue controlar as coisas dentro do teu sonho. Imagina! Tipo, aliás, imagina, por que que isso nunca aconteceu no universo do Fred Krueger, hein? Hein? Imagina um cara do nada começa a ter um sonho lúcido com o Fred Krueger. Imagina só, será que ele ia ganhar? Tipo, se tivesse uma luta do Fred Krueger contra um cara que tem um sonho lúcido? Rapaz, eu não sei se isso já aconteceu na franquia, até porque ele tem muito filme e eu só assisti dois. É. Daí vai ficar mais ou menos assim a ponta da bota dele. Aí pro cadarço, só pra, tipo, tem um detalhezinho ali do cadarço. A gente pega uma minhoquinha, uma tirinha de massinha preta. Não, uma coisinha bem fininha. Desse jeito. Pronto. Aí a gente corta na metade. Colamos as duas para fazer um X. Retirar um pouco do excesso dessa parte. Arranquei tudo. Beleza. Incrível. Consegui fazer o erro do erro. Aí, agora sim. E a gente só coloca aqui desse jeito. Vai ficar dessa forma. Aí pra barra da calça, só arrumando um detalhe que eu tinha feito, mas antes na modelagem no vídeo, é o seguinte, vocês não vão puxar a barra da calça da própria massinha marrom, vocês vão adicionar pedaços de massinha para ir deixando no formato, ó. Por um exemplo, como é a barra da calça, ela fica toda dobrada e meio amassada assim por cima da bota. Então a gente vai adicionando os detalhes desse jeito para ir dando esse aspecto de amassado nela, ó. A gente coloca um pedaço mais ou menos aqui. Calma aí, um pouquinho. Primeiro a gente adiciona um pouquinho mais de massinha, que tá meio fino o tornozelo dele. Aqui a gente põe um pouco aqui. Aí. E eu fiquei impressionado com o fato do Jason ter vencido o Fred Krueger. Bom, ele teve um pouquinho de ajuda, né? E o Fred Krueger tecnicamente também não foi derrotado 100%. Ele só foi decapitado, mas ele continuou vivo. Aí, ó, mais ou menos dessa forma, a gente faz aqui as dobrinhas da calça. E a gente vai adicionando umas boas quantias aqui ao redor da perninha dele. Aqui, ó, a gente coloca aqui um pedaço. E também outra coisa que é muito interessante no filme do Fred Krueger versus Jason é o fato do Jason ter vencido o medo dele, que era a água. E é bem emblemática essa questão, né? Porque o Fred Krueger, como eu disse, ele e o Jason são bem opostos, já que um afeta mais no psicológico e mais na mente da vítima, e o outro já afeta um pouquinho mais fisicamente.
E os dois têm até fraquezas opostas, porque um tem medo de fogo e o outro tem medo de água. E, cara, é bem interessante essa questão. E não só eles dois, como eu disse, tem o Michael Myers com o Chuck, o Alien com o Predador, mas aí esse Alien contra o Predador já é meio óbvio, né? Já aconteceu dois filmes desses dois brigando. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí com a fe... Ah, é, tem que adicionar um pedaço de massinha a mais aqui mais pra cima da perna pra dar um pequeno volume. Também deixar a calça dele um pouquinho mais com formato triangular aqui, ó. A gente adiciona um pouco de massinha, a gente alisa desse jeito. Pronto, a gente dá uma leve encurvada nessa parte para representar o caimento e a curvatura do pano. Aqui a gente não pode deixar também muito dobrado, a gente deixa meio arredondado, bem de leve. Aí, como a ferramenta que é ponta de silicone, a gente dá uns toquezinhos de alisamento a mais, ó, em volta dessas partes que a gente adicionou a massinha, desse jeito. Aqui, pronto. Aí a gente vai dando umas apertadinhas, ó, para ir acentuando as dobras da roupa. Aqui, desse jeito. Você também pode adicionar minhoquinhas de massinha, mas eu acho mais interessante, fica um pouquinho mais, digamos, não vou falar realista, fica um pouquinho mais suave, mais harmônico você pegar uma ferramenta que é ponta de silicone e ir apertando dessa forma. Aí você vê direitinho onde que fica cada parte do caimento da roupa e vai apertando de acordo com o caimento. Aqui, dessa forma. Depois do corte eu dou uma alisada melhor e deixo um pouquinho mais bem feitinho e adiciono um pouquinho mais de detalhes. Mas o resultado que tem que ficar é mais ou menos esse, ó. Dá uma focada. Ó, tem que ter, não pode ter muitas dobras, mas tem que ter o suficiente para parecer que a calça tá toda engrunhada aqui em cima da bota.